Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui fazer o nosso devocional de hoje, dia 25 de dezembro. Quero desejar a você um feliz Natal, que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, de todos aqueles que você teve distante, mas de todos aqueles que você esteve perto. Que você possa receber cada dia mais o amor de Jesus sobre a sua vida. Eu estive com a minha família celebrando, sim, porque o Natal é um dia de celebração. Nós devemos reunir os nossos familiares. Não esteve todos presentes que a gente gostaria, né? Mas nós nos reunimos sim para comemorar. E já tem, agora são 8h44 da noite e meu esposo já está dormindo, porque a gente ficou muito cansado no recorrer do dia, né? Eu acredito que todos aí também tenham tido um dia às vezes cansativo, né? De muitas coisas para fazer, muitas coisas para ajeitar, famílias ainda no almoço, né? E a gente celebra cada momento do dia, porque ele deve ser sim comemorado, apesar do ano difícil que nós tivemos, apesar de tudo que nós passamos, apesar das perdas, apesar do que aconteceu neste ano de 2020. Nós devemos agradecer a Deus por estarmos aqui, por estarmos vivos e podermos ainda falar sobre o nome dele, agradecer, dizer que nós tivemos um ano difícil, mas que Ele esteve ao nosso lado, segurando as nossas mãos, né? Muitos tiveram perdas, não só pelo Covid, mas por outros N motivos, né? E eu dou a Ti os meus sentimentos por cada perda. Também tive perda na minha família, também tive perda de amigos, mas Deus sabe todas as coisas e nós aqui na Terra, o único motivo pelo qual nós passamos é para que nós possamos conhecer a Ele e depois poder ter a oportunidade de estar junto a Ele, né? Então que você tenha isso em seu coração. Hoje, se você fosse embora, você já teria conhecido completamente o Senhor Jesus e tenha certeza de que você estará com Ele, de que você estará fazendo morada com o Pai. Como está o seu coração hoje? Como você tem se dedicado a Ele neste dia, né, onde nós comemoramos o seu nascimento? Você tem essa noção de quanto tem sido precioso ter Jesus na sua vida? Se ainda você não tem isso no seu coração, que você comece a refletir o quanto Ele é importante para que nós tenhamos nas nossas vidas, para que nós possamos passar pelas lutas, pelas decepções, pelas perdas, pelas tristezas, para que Ele possa consolar o nosso coração. Que você tenha isso em mente hoje. Hoje eu vou falar sobre o versículo de Êxodo 9. Eu estou muito feliz, eu preciso mostrar para vocês o meu presente que eu ganhei do meu marido, que é essa Bíblia, que é a Bíblia Sagrada da Verdadeira Identidade. Recomendo a todas as mulheres, porque tem algo tremendo dentro dessa Bíblia. Eu já comecei a ler o início dela e ela fala muito, muito com as mulheres e tem uma forma maravilhosa de para que a gente possa aprender cada vez mais qual que é o legado da mulher, né, na sua casa, na sua família. E ganhei também um devocional, que é um devocional simplificado, e eu amei as autoras que fizeram esse livro. Conheço algumas delas, né? Já tive muito contato cristão em relação à palavra delas. E quando eu não sabia quem que eram as escritoras, eu tinha visto, mas não sabia quem eram as escritoras, e é um devocional maravilhoso. O que eu
para mim estudar, para eu passar para vocês o melhor aprendizado que eu tenho sobre a palavra do Senhor. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre Êxodo 9, a quinta praga, a morte dos animais. Eu tô falando um pouquinho baixo porque eu estou na casa da minha mãe, não sei se vocês repararam, o fundo é diferente, esse quadro foi a minha mãe que fez. Eu estou na casa da minha mãe, meu esposo já está dormindo, minha mãe não está aqui, está viajando, né? Ela e meu pai estão viajando para um momento deles também, graças a Deus, né? Nós temos o ano inteiro para ficarmos juntos, né? Não é só no Natal. Então, esse ano é o primeiro ano que eu passo sem eles aqui, pertinho de mim, na verdade. Mas eu sei que eles precisam do tempo deles também para estar junto com o meu irmão, para estar vivendo o momento deles. E eles estão no interior, né, numa fazenda no interior de Minas, e que tenho certeza que eles estão curtindo muito lá. Graças a Deus está tudo bem. E aí ficou eu e o meu esposo aqui na casa dos meus pais para cuidar dos animais, né, que minha mãe tem aqui e que eles são preciosos, né? Eu tenho a minha pequenininha também, minha cachorrinha Lilica, que tá aqui comigo também, então veio passear, brincar com as priminhas e é muito gostoso, né? Os animais trazem alegria para nossa vida, trazem alegria ao nosso coração, porque eles têm uma pureza enorme dentro do coração e uma alegria para transmitir a cada dia. Então voltamos aqui então no Êxodo 9, que diz a quinta praga, a morte dos animais, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo. Farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito. E todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Aí veio a sexta praga. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlcera das pessoas e dos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E, como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Aí veio a sétima praga. O Senhor Deus disse a Moisés: Amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído.
mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cair a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo, eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuva de pedra, eu os deixarei ir, vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuvas de pedra. Isso para que o Senhor, ó Rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estavam com espigas e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía a chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando, e como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. O rei não aprendeu nada. O rei não conseguia se desfazer de cada pecado a cada vez que caía uma praga sobre ele, sobre o seu reino ali. Ele ainda não conseguia enxergar o poder tamanho do Senhor. E ele voltava novamente a pecar, falando que ia deixar que os israelitas fossem embora, que os israelitas fossem até o monte fazer oração a Deus, mas ele voltava à sua palavra, ou seja, ele não tinha palavra nenhuma quanto àquilo que ele falava. Hoje nós temos muitos políticos com essa mesma atitude. Promete uma coisa, fala que vai fazer uma coisa e volta atrás na sua palavra, não cumpre nada daquilo que foi dito. Hoje nós temos isso diante de nós. Nós conseguimos ver na nossa nação isso acontecendo. Cada um prometendo uma coisa e não cumprindo. Cada pessoa falando que vai fazer tal coisa e não cumpre. Cada patrão falando que vai te dar uma nova chance, uma nova
área para você trabalhar e depois volta atrás e não cumpre? Quantas pessoas te prometendo algo que vai fazer para você na sua vida ser bem-sucedida ou ganhar algo e depois elas voltam atrás naquela palavra e não cumprem. Da mesma forma era o rei dos egípcios. Ele falava que ia fazer uma coisa e não cumpria. E aí vinha sobre ele uma praga de doença, uma praga de tempestade. Quantas vezes nós vemos isso acontecendo, mas nós não conseguimos relacionar isso com a Bíblia, né? A gente só consegue dizer assim, está escrito na palavra, está escrito na Bíblia que isso iria acontecer. Mas nós não sabemos o porquê dessa dimensão. Hoje nós temos uma multidão, uma nação enorme no nosso país, fora do nosso país, no mundo todo. E muitos cometem erros, um atrás do outro. E aí quando acontece alguma coisa, como já aconteceu conosco, quantas tempestades não destruíram casas e famílias e quantas pessoas não morreram nessas tempestades. Só que a gente não consegue enxergar que a gente está fazendo a mesma coisa que o rei fazia. Nós prometemos tantas coisas, mas não concretizamos aquilo. Nós prometemos que na segunda-feira eu vou começar a dieta. Na segunda-feira eu vou começar um dia diferente. Na segunda-feira eu vou começar a minha nova caminhada. Na segunda-feira eu vou fazer um sacrifício. Na segunda-feira eu vou isso. Quando chega a segunda-feira, nossa, segunda-feira é um dia tão preguiçoso, é um dia tão difícil, é tão complicado começar as coisas na segunda-feira. Acho que eu não vou começar hoje não, vou deixar para outro dia. Quem sabe na quarta, na quinta. Aí chega na sexta de novo, você começa de novo. Na segunda-feira eu vou começar a dieta. Na segunda-feira eu vou começar a minha caminhada. Na segunda-feira eu vou fazer algo diferente. Na segunda-feira. Aí chega novamente a segunda e você dá o seu braço a torcer e a sua palavra volta atrás. Hoje eu não vou começar a dieta não, porque hoje é um dia tão complicado. Eu não vou caminhar porque segunda-feira é um dia tão difícil. Eu não vou fazer aquilo diferente que eu ia fazer porque segunda-feira é tão... Você entendeu? E Deus está vendo todas as nossas atitudes. Tudo que a gente fala, tudo que sai da nossa boca, Deus está vendo. E às vezes nós passamos por tantas pragas que a gente nem percebe. São chuvas com tempestades. Você tem visto na televisão isso? Os gafanhotos que apareceram e destruíram toda uma plantação. Pragas de tumores, né? Que a gente tem aí hoje, os cânceres da vida. As doenças que são úlcera, tumor, câncer de mama, câncer de útero, câncer de estômago, câncer de boca, câncer de tanta coisa. São os tumores que vieram. Elaine, são pragas, são pragas. São pragas que foram mandadas para que a gente reconheça que Deus é maior e Ele é o único. É o único que pode mandar nesta terra, é o único que pode fazer algo sobre esta terra, mas a nação está doente demais para enxergar. Muitos não conseguem enxergar o amor que Deus quer transmitir a cada coração. Pense nisso, reflita isso na sua vida. Eu deixo para você essa palavra.